Olá, jovens! Estava com saudade, né, de ter um vídeo novo. Sempre eu passo os vídeos agora, gravados lá no início do ano, né? Então vamos fazer um vídeo novo para falar desse conteúdo que é processos iterativos, né, de primeira ordem que são lineares. Esses processos iterativos, eles são aqueles processos também de cálculo numérico, né? Que você viu há muito tempo atrás. Minha letra tá horrível assim mesmo, tá? Me desculpa porque a letra tá ridícula. Então, qual é o objetivo que eu pretendo com esse vídeo? É a gente pegar um processo iterativo do tipo a n vai ser igual, sei lá, um r vezes o anterior, mais uma constante c aí. E aí a gente vai transformar, né, o an vai ser, eu vou botar assim, um f de n, certo? E aí o que acontece? Esta aqui é uma função, vai ser uma função, né, de n, e que também depende do termo a zero, que é o termo inicial. Qual é a ideia, né? Isso aqui não dependerá de an-1, certo? Então, assim, a gente vai criar um processo recursivo, que é esse processo iterativo, ou seja, né, para calcular o próximo valor, a gente utiliza o valor anterior. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma técnica que vai fazer com que esse termo an vire uma função do n. Uma função de n, eu poderia botar aqui uma função de n de a0, mas a0 faz de conta que é constante. Tá bom? Então, beleza, vamos começar com um exemplo simples para a gente entender o processo interativo, né, de uma forma mais tranquila. Então vamos começar com o exemplo aqui. Então eu vou botar aqui exemplo o mais clássico, né? Seja an igual a r vezes an-1, certo? E aí o que acontece? Esta sequência aqui, a gente vai fazer alguns exemplos para alguns n's pequenos, certo? Dado a0, né, temos que o querido a1 vai ser o que? R vezes o a0, certo? Aí o a2 vai ser R vezes o a1. Só que o a1 é isso aqui. Então aqui vai ficar assim, ó, R vezes R a0. Então vai dar R ao quadrado vezes o a0. O a3 vai ser R vezes o a2, que é o anterior. Então aqui vai ficar, né? Aí a gente vai olhar aqui, ó, esse, né, é esse aqui de cima. Então vai ficar R vezes o R ao quadrado a0. Então R ao cubo vezes a0. Então olha só, a gente consegue dizer que o an, né? Aqui eu não estou fazendo processo indutivo, não estou fazendo nada, estou calculando só os primeiros termos desta sequência. Então a gente poderia escrever assim, ó. Certo? Então olha só, observe que isso daqui, né, não depende mais, né, ó, não depende de an-1, né? Então ela depende só de n e depende do a0, né? Vou botar assim, ó, função de n e a0, certo? Tranquilo? Então aqui a gente pode pensar
em coisas a mais. Por exemplo, claro que se eu fizer esse meu R ser maior do que 1, essa sequência não vai convergir, né? Então, olha só. Observe que se nosso R for maior do que 1, então o nosso querido AN tende ao infinito. Desde que o A0 não seja zero. Certo? Claro, aqui também vai ter, né, se o A0 for negativo, aí ele vai para menos infinito. Então, eu vou botar assim em módulo. Pronto, que aí você fica mais bonito. Claro que se o R for maior do que 1, essa sequência AN, né, em módulo vai para o infinito. Certo? Se o A0 for 0, a sequência converge para zero. Não é? E aí o que acontece? Se esse R estiver entre 0 e 1, então a sequência ela vai tender a 0, né? Certo? Né, porque a gente vai multiplicar cada vez por um número menor do que 1, então vai levar o resultado para 0. Tá? Então aqui era só para a gente analisar um pouco dessa sequência. Então lembre-se que a relação de recorrência, que é essa daqui, define, né, sendo o termo que a gente está agora como sendo um múltiplo do termo anterior. Legal. Então a gente vai ter isso aqui, né? E se o R for igual a 1? Se o R for igual a 1, aí a sequência converge para o A0. Né? Claro. Se o R for exatamente igual a 1, então, claro que o AN ele vai convergir para o A0, porque você vai ter lá só, né, todos os ANs vão ser iguais ao A0. Certo? Então essa é a primeira sequência recursiva que a gente tem, que a gente consegue transformar, né? Então vou botar assim, né? Suponha que AN seja igual a isso aqui. AN menos 1 com o A0 pertencente aos números reais, aí tanto faz. Então AN pode ser escrito como sendo R elevado a N vezes o A0, certo? Como é que demonstra isso aqui? Aí sim, para demonstrar isso aqui, você usaria indução, né? Certo? Vou botar aqui assim. Indução matemática. Aí você demonstra lá. Por quê? A indução não serve para a gente descobrir essa forma aqui, né? De fato, a indução serve só para a gente afirmar e verificar resultados que a gente já conhece, pelo menos, como verificar. Tá bom? Então, agora a gente vai para o outro caso, né? Um caso um pouco mais geral. Um caso um pouco mais geral, que são as sequências lineares da forma, né? AN vai ser igual a um múltiplo do AN menos 1 mais uma constante. Certo? Beleza? Então aqui, ó, o que você vai fazer, né? Essa aqui é a forma que a gente vai querer encontrar para essas relações de recorrência, que são os processos iterativos, tá bom? Então a ideia é a gente descobrir uma forma de escrever estas relações de recorrência sem depender desse termo aqui, certo?
Porque aí a gente teria uma função, então se a gente quisesse calcular qualquer termo da sequência, a gente jogaria na função e não precisaria calcular tudo desde o início, certo? Porque se a gente tem apenas essa fórmula e a gente quisesse calcular o A28, a gente teria que calcular o A0, o A1, o A2 até chegar no A28. Se a gente tem isso como uma função, bastaria a gente substituir o n por 28, sabendo o A0 a gente conseguiria calcular com menos contas, certo? Esse é o objetivo, tá? Então vamos embora. Suponha que o termo inicial, né, seja o A0. Então vou botar aqui. Que iniciamos a sequência, né, com um A0 aí. E eu vou botar que ele é real, só para a gente poder escolher qualquer número que a gente quiser. Então vamos embora, né? Eu vou calcular o A1. Ó, a ideia aqui é a gente tentar identificar como que vai ser a expressão sem depender do termo anterior. Então isso daqui seria RA0 mais uma constante. Beleza. Aí o A2 vai ficar o R vezes o A1 mais uma constante. E aí o que acontece, né? O A1 aqui é esse trambolinho todo. Então aqui vai ficar R vezes o A1 mais esse C aqui. Então aqui vai ficar, ó, R ao quadrado A0 mais aí R vezes C mais C. Eu vou escrever isso aqui só uma vez para a gente já pegar a ideia de como é que vai ficar, né? Então aqui vai ficar R mais 1 vezes C. Certo? Então observe que, né, esse aqui é o A2. Beleza. Então vai ficar o A3. O A3 é R A2 mais C. Só que o A2 é o quê? Isso aqui que a gente acabou de calcular. Então aqui eu vou ter R que multiplica R ao quadrado A0 mais R mais 1 C mais esse C aqui, porque esse C aqui está sempre somando, né, do lado de fora. Então aqui eu vou multiplicar, vai ficar R ao cubo A0 mais esse vezes esse, R ao quadrado, mais, né, fazer esse vezes aquele lá, mais C. Então aqui eu tenho, ó, R ao cubo A0 mais R ao quadrado mais R mais 1 vezes C. Aí aqui eu acho que você já entendeu como é que vai ficar esse termo da direita aqui, dependendo de N, né? Então se a gente avançar lá para o final, ó, botar assim, qual será um termo enésimo? Você acredita que vai ficar R elevado a N a 0, conforme aquele que a gente fez. E aqui, ó, observe aqui, né, quando eu estou no A3, aqui só vai R ao quadrado, então aqui vai Rn menos 1. Rn menos 2, tá lá, até R mais 1 vezes a constante C, né? Então, olha só, do lado de cá já não depende de An menos 1, mas depende dessa soma aqui, né? Que é uma série. Você que estuda cálculo 2 já viu isso aqui demais, né? Isso aqui é a soma de uma progressão geométrica, né? Então é a soma da série de potências, né? Se eu botar aqui o i de 0 até n menos 1 de r elevado a i. O que a gente já viu lá, né? Você que já fez. Isso aqui fica r elevado a n menos 1 sobre r menos 1, né? De onde vem essa fórmula aqui, né, cara? É um mistério. Um mistério matemático, né? É a soma dos n menos 1 primeiros termos da progressão geométrica, certo? Então, olha só, eu consigo substituir, então, o querido An por R elevado a N a 0 mais aquilo ali, ó, R elevado a N menos 1 sobre R menos 1 vezes a constante C. Aí eu vou juntar isso aqui de uma forma muito específica. Eu vou botar os R elevado a N em evidência.
E aí eu vou encontrar um termo aqui que multiplica, aí vai ficar assim, ó, o A0 mais esse pedaço aqui, ó, que multiplica o C. Então, do lado de cá eu vou ter C sobre R menos 1, que multiplica R elevado a N. Mais, na verdade é menos, né? Porque ficou esse pedaço aqui, ó. Tá, que é menos 1 sobre R menos 1 vezes o C. Certo? Qual é a ideia aqui, né, jovens? Isso daqui, ó, depende, esse carinha aqui depende só do valor inicial do A0, certo? E esse carinha aqui é uma constante, né? Só que não depende mais do A1, ou do AN menos 1, certo? Era isso que a gente queria escrever, né? Então agora, o que a gente faria? A gente usaria indução matemática para demonstrar que de fato isso aqui funcionaria, né? Poderia botar na forma de uma proposição, certo? Vamos botar assim: seja AN igual a R a N menos 1 mais C, e eu vou botar um A0 pertencente a R. Então a gente vai ter o seguinte: o AN também vai ser igual àquela expressão ali, A0 mais C sobre R menos 1, R elevado a N, mais aquele trambolho ali, né? Menos, na verdade, R menos 1, certo? Então assim, sempre que eu tiver o A0, se eu já tiver o valor do A0, isso daqui é uma constante, né? E esse cara aqui também é uma constante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente poderia botar assim, ó, o AN ia ser uma constante 1 vezes R elevado a N mais uma constante 2. Certo? E aí, o que acontece, né? O AN ele depende linearmente das constantes C1 e C2, né? Claro, isso aqui eu estou falando assim, dado o A0. Tá? Se você tiver o A0, se você já souber qual é o valor do A0, beleza, você tem os valores das constantes C1 e C2. Tá? E aí, claro, para demonstrar isso aqui, né, você ia ter aí indução matemática, né? Indução matemática. Porque aqui eu já te dei a fórmula, então eu disse, olha, o lado da esquerda, que é esse aqui, vai ser igual a esse daqui. Como você consegue verificar com indução, então ficaria mais fácil de fazer, tá bom? Beleza? Então é dessa forma que a gente transforma processos iterativos em processos funcionais, né? Que a gente consegue criar uma correspondência de função, né? Então aí essa é a parte de matemática discreta, né? A gente pode pensar agora em, se eu tenho a sequência n, né? Quando que ela converge, certo? Quando que esse troço vai convergir? Claro, ela vai convergir. Sim, né? Pera aí, tá faltando uma coisa ainda para a gente analisar a convergência. Esse meu R tem que ser diferente de 1, né? Vou anotar aqui em cima. Com um R diferente de 1. Porque se o R for 1, aí dá ruim o processo aqui, né? Certo? Não vai ser essa forma. Então eu vou botar aqui, né? Seja a N que isso daqui e o A0 ali, daquela fórmula lá. Eu tenho que arrumar um espacinho aqui, gente, para não ficar errado, né? Senão... Então, se o R for diferente de 1, na verdade eu vou apagar isso aqui, né, gente, para não ficar tão feio. Aí eu vou
botar isso daqui. R diferente de 1 e isso daqui. Então, eu tenho esta fórmula. Se o R for igual a 1, deixa eu botar essa observação aqui, né? Se o R for igual a 1, então a querida sequência lá que a gente vai ter vai ser assim, né? AN-1 mais C. Aí a gente poderia pensar de novo na estrutura lá do A0 e tal, bonitinho. Mas a gente consegue verificar que de fato o AN vai ser A0 mais N vezes o C. Certo? Porque aí se você olhar, ó, o A1, né? O A1 vai ser o A0 mais C. O A2 vai ser o A1 mais C. Aí fica A0 mais 2C. O A3 vai ser o A2 mais C, que é aquilo ali. Vai ficar A0 mais 3C. E por aí a gente consegue chegar lá no N. Tá bom? É só uma observação, porque de fato ficou dividindo ali. Tá? Então, uma coisa que a gente não vai esquentar muito com a matemática discreta nesse aspecto, porque a gente já fez muito em cálculo numérico a ideia da convergência, né, da sequência. Então aqui é só para a gente observar que dá para analisar a convergência a partir daquela fórmula, né? Análise da convergência. Então eu vou botar aqui para a sequência AN, que é igual a R AN-1 mais C. Certo? Então a gente já sabe ali, né? Como esse querido AN é A0 mais C sobre R-1, R elevado a N, menos, né? C sobre R-1. A gente consegue dizer o seguinte. A N é convergente no seguinte sentido. Convergente se o R estiver entre 0 e 1. Se o R estiver entre 0 e 1, né, a gente sabe que a N converge. Por quê? Esse termo aqui vai para 0. Então esse termo vai para 0, então a N converge para aquele lá. Né? É melhor trocar isso aqui. Vou botar aqui, a N é convergente quando, né? Fica melhor assim. Então eu tenho, se o R está entre 0 e 1, então o AN converge para aquele número lá. Certo? Aqui fica um número positivo, né? Porque aqui fica negativo, negativo com negativo fica positivo. Ok. Agora, se o se o R for maior que 1, a sequência ainda pode convergir, certo? Depende de quem, né? Se o R for maior que 1, eu vou botar aqui em módulo, né? Então, a sequência AN, ela ainda pode convergir, né? Desde que o que aconteça. Olha, se o R ele for maior que 1, esse termo aqui ele vai para o infinito. Então, para não ter, né, o acréscimo desse termo aqui, o que tem que acontecer? Isso daqui tem que ser 0, né? Tem que zerar. É a única forma de convergir, porque senão vai para o infinito. Então isso daqui só vai convergir desde que o pedaço que está aqui multiplicando, né, essa constante que está aqui multiplicando o R elevado a N seja 0. Então, a sequência AN ainda pode convergir desde que o A0 mais esse trambolho que a gente botou seja 0.
Isso aqui acontece se somente se o A0 for exatamente menos C sobre R menos 1, ou a gente pode botar assim, se o A0 seja esse valor ali, né? Vou botar aqui na forma de uma equação separada, junta, para ficar mais bonita a visualização. Então, se você escolher o A0 como sendo isso daqui, a sequência converge, certo? Nossa, o vídeo já está grande, né, gente? Mas é porque é uma coisa interessante desse aspecto aqui, né? Isso aqui está relacionado com os processos iterativos de cálculo numérico, né? Por quê? Se você fizer o A0, que é o termo inicial, ser isso daqui, você está escolhendo ele como ponto fixo do processo iterativo, né? Então, olha só, né? Lembrando aqui, eu vou botar assim, rapidinho, eu prometo, é só para você ver como é interessante. De fato, essa coisa aqui, mais C, é o processo iterativo lá de cálculo numérico escrito com AN, né? Então, se a gente olha para isso daqui, né, como ponto fixo, a gente ia buscar quando que esse cara aqui, Rx mais C, fosse o próprio x. A gente passa isso daqui para lá, ó, ou passo o x para cá e o C para... Não vou passar isso aqui para lá, né? Então, C vai ser igual a x menos Rx. E assim, somente se o C foi igual a 1 menos R vezes x. E assim, somente se passa dividindo, o x foi igual a 1, ou C sobre 1 menos R. Então, esse cara aqui é o ponto fixo. Né? Então, aquela sequência que a gente define lá, né, do processo iterativo, mesmo a gente assumindo que o R vai ser maior que zero, ainda pode convergir desde que você tome como ponto inicial o ponto fixo, certo? Mas claro, olhando para cá, né, é difícil da gente saber qual seria, né, o ponto fixo aí dessas coisas. Certo, jovens? Então depois a gente vai fazer uns exemplos, vamos pensar um pouco sobre estas coisas e eu espero que você tenha entendido como é que transforma, né, um processo recursivo num processo funcional que está aqui. Tá bom? Então é isso. Desculpe pelo vídeo longo, né? Mas espero que você tenha entendido aí. Um abraço. Valeu!